Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Caroline Cunha e nós vamos iniciar o nosso podcast A Pequena Via da Maternidade. É o ordinário no extraordinário amor de Deus. Então pessoal, esse podcast é para falar sobre maternidade, mas com uma visão de céu, de santidade. Me inspirei ao fazer esse podcast na Pequena Via de Santa Teresinha do Menino Jesus, mas também em santas católicas que se tornaram santas através do matrimônio, através do ser mãe, profissional, no dia a dia corriqueiro, né? Então, a ideia desse podcast é que nós mães, nós mulheres, possamos ter essa troca de bate-papo, de experiências e ajudar, né? Você que está aí do outro lado me assistindo, às vezes tá com uma angústia, uma dor no peito e quer poder desabafar, eu estou aqui para isso. Fale comigo. Vou compartilhar com as outras mães, mas eu não vou falar seu nome. Fique em paz que você vai ser totalmente preservado. Mas então, o que eu quero falar para vocês é que hoje vamos iniciar a nossa primeira série de lives, se chama A Espera de Belém. Nada mais do que óbvio que é por conta da espera do menino Jesus que está logo aí. Hoje é dia 4 de novembro e dia 25 de dezembro é quando o nosso menino Jesus irá nascer. Então, assim como na Igreja Católica nós vivemos o advento, que é a preparação da nossa alma, do nosso coração para a vinda do menino Jesus, a proposta que o Senhor trouxe ao meu coração é que nessa noite e a partir das próximas 7 noites, nós iremos preparar a nossa maternidade para receber o menino Jesus, para podermos olhar para os nossos filhos e enxergarmos o menino Jesus ali, para que a gente possa olhar para o nosso esposo e ver ali um homem que precisa ser cuidado, assim como Maria cuidou do menino Jesus, do filho Jesus já moço também. Então, eu estou aqui para falar com vocês a partir do início, realmente do início, porque o episódio de hoje, que é o primeiro episódio do podcast A Pequena Via da Maternidade, se chama Fiat, faça-se. Gente, para quem não sabe, Fiat significa faça-se. E ele vem desde o início de tudo. Quando o Senhor Deus fez o universo, ele usou o faça-se, ele usou Fiat para criar o universo, para criar os mares, para criar os céus, os animais e a nós, que somos sua imagem e semelhança. Então, da mesma forma que o Fiat vem do início de tudo, ele também vem do início da nossa salvação. O Fiat de Maria. Mas aí você vai se perguntar, tá, mas o que tem a ver o Fiat de Nossa Senhora comigo, que sou mãe, que ficarei grávida, ou que estou grávida, ou que estou começando o meu matrimônio, enfim. O que isso tem a ver comigo? Tem muito a ver. E para isso, nós vamos ler a carta da nossa convidada, Gabriela Martins. Então aqui, nós teremos 5 convidadas no nosso podcast de uma maneira diferente. Por que cartas? Gente, as cartas, elas trazem a nossa alma. Eu enxergo dessa maneira. Quando nós escrevemos, colocamos no papel aquilo que está no nosso coração, a nossa história. Quando nós narramos, paramos para narrar a nossa história, parece que nós estamos concretizando aquilo, nós estamos fidelizando aquilo. Muitas santas, como Santa Giana Beretta-Molla, como Santa Zélia Martin, elas escreviam cartas para os seus esposos. Isso mesmo, quando elas estavam distantes, elas remetiam cartas. Também para os amigos, os familiares, Santa Giana escrevia. E nessas cartas, ela conseguia doar o seu coração, colocar o seu tudo. E eu falo para vocês, agora com o advento das redes sociais, muitas vezes a gente perdeu essa sensibilidade ao escrever. É tudo muito rápido. É um post que tem que ser de 7 segundos para poder viralizar. Se a gente quer, por exemplo, colocar uma legenda reflexiva, quase ninguém vê. E eu digo para você, se você quiser escrever, colocar no papel o que você sente, faça isso. Se quiser postar, também poste. Se você quiser fazer um diário, nossa, eu tenho um diário e eu gosto muito de utilizá-lo, porque eu consigo ali despejar o meu coração. Muitas vezes eu já emendo com uma oração a Deus, né? Coloco ali o meu dia a dia. Faça esse propósito de escrever, de narrar a sua história, de narrar o seu ordinário, onde vai se transformar no extraordinário amor de Deus. Mas vamos voltar à nossa convidada. Então, agora o Senhor pediu para que elas pudessem vir a nós através dessas cartas, para a gente sentir um pouco delas através da escrita, de uma forma mais romântica, vamos dizer assim. Como eu disse, hoje será a Gabi Martins que dará ali o seu coração, a sua vida, para que nós possamos ouvir e aprender com ela, refletir.
E antes de eu começar, eu quero pedir para que você aí da sua casa possa pedir que o Espírito Santo de Deus venha ao seu coração, para que cada palavra que seja lida aqui para você, ela possa vir como um flecha no seu coração de mãe, para que possa trazer a luz aonde você talvez tenha que olhar mais Deus ali, onde você pode buscar uma paciência, uma mansidão, uma entrega maior. O Espírito Santo de Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, como fez na vida da Gabi. Isso mesmo. Faça essa oração. Vem, Espírito Santo de Deus, preenche o meu coração e deixe os meus ouvidos preparados para ouvir a Ti. Que nada venha me distrair nesse momento, mas apenas a Tua voz possa ressoar aos meus ouvidos quando quiseres falar comigo. Amém. Então vamos lá? A Gabi, ela deixou a carta de uma maneira assim, bem didática, que será ótimo para nós entendermos cada etapa. Então ela colocou um título para essa carta dela: O Milagre da Vida e o Chamado da Maternidade. Então ela vai se apresentar a nós. Escrevo essa carta com o coração transbordando de alegria e admiração diante desse novo projeto, chamado A Pequena Via da Maternidade, criado pela Carol. A maternidade, à luz da nossa fé em Cristo, é muito mais do que um evento biológico. É um chamado divino, uma parceria com o Criador na formação de uma nova alma. Quem sou eu? Ela vai se apresentar a nós. Chamo-me Gabriela, sou casada há 8 anos com Juan e temos 6 filhos. João Paulo, de 10 anos, Tomás, de 6, Estela, de 5, Maria Clara, de 3, Rebeca, de 1 ano e 8 meses e o Joaquim no forninho. Sou católica desde criança, fui batizada, fiz primeira comunhão, crisma e participei do EJC. Contudo, foi somente quando meu marido, que ainda era namorado, se converteu em 2016 que comecei a caminhar verdadeiramente na fé e a me aprofundar mais. Gente, já podemos conhecer um pouco da Gabi, da sua vida, uma mãe de 6 filhos, gravidinha agora, olha que bênção de Deus. E como será que ela viveu esse Fiat? O Faça-se. Mas antes de eu dar início à história dela, eu vou ler para vocês o Fiat de Nossa Senhora. Vamos lá? Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Aqui, uma menina de 15 anos, ao se deparar com um anjo, sem entender, mas por amar muito ao Deus dela, ela disse sim. Ela disse: faça-se segundo a tua vontade. No caso aqui, a tua palavra. Então que você possa, mulher, todos os dias da sua vida falar para o Senhor: faça-se. Faça-se uma nova mãe, faça-se uma nova esposa, faça-se, Senhor, segundo a tua palavra. Vamos voltar para a carta? O início da jornada e o sim à vida. Na época em que eu tive meu primeiro filho, eu usava métodos contraceptivos há alguns anos. Parei por um mês, pois estava sentindo que os hormônios estavam me fazendo muito mal. E nesse pequeno período já engravidei. Voltei a usar após o nascimento dele e só fui tomar conhecimento sobre a gravidade do pecado no uso de métodos contraceptivos um pouco antes de me casar. Parei de usar o anticoncepcional, casei-me, utilizei o método Billings por 7 meses e quando resolvi abandoná-lo, logo engravidei do meu segundo filho. Na primeira gravidez tudo era novo, comecei a me desprender do meu egoísmo e a me doar para outro ser. Não tinha planejado essa gestação, mas em momento algum hesitei em ter aquele bebê. Foi uma fase de muitas dúvidas, incertezas, angústias e medo, mas tive muita ajuda e apoio do meu marido e dos meus pais. Até hoje, tudo que acontece com meu filho mais velho é sempre um aprendizado, porque ele inaugurou minha vida como mãe. Está chegando a adolescência e já sinto uma nova e desafiadora fase. Dou risada quando alguém diz que a fase de recém-nascido é a mais difícil, porque para mim, filho é como videogame. Conforme avança de fase, fica mais difícil. Eu concordo com ela. E o mais velho é sempre a cobaia. No meu segundo filho, as coisas já estavam mais leves, eu já sabia como lidar, tinha mais experiência e foi o tempo mais longo entre uma gravidez e outra. Meu corpo estava recuperado e pronto para gerar uma nova vida.
Quando descobri a gravidez da terceira filha, fiquei muito preocupado, com medo, pois meu segundo filho tinha 10 meses e eu não estava em uma fase financeira boa. Mas, como sempre, Deus nunca me deixou faltar nada. Ele sempre providencia o necessário. Passaram algumas semanas, então me acostumei com a ideia e fiquei mais feliz, ainda quando descobri que vinha uma menina. Foi a gestação que mais me santificou. Eu procurava estudar sobre o parto, a maternidade, a cura interior, buscando estar mais próxima do Senhor e criar intimidade com Nossa Senhora. No meio de uma pandemia, decidi que aquela criança nasceria em casa. Foi o parto mais maravilhoso e abençoado que tive, uma das melhores experiências da minha vida. Um ano depois, descobri que estava grávida da minha quarta filha. Já tinha entendido que de fato era abertura à vida. E não foi uma surpresa ou um medo absurdo descobrir essa gestação. Eu queria algo diferente e resolvi que só descobriria o sexo do bebê quando nascesse. Gente, parênteses, que coragem, acho que eu nunca ia conseguir fazer isso. Muito corajosa. Vai voltando. Então, quando ela nasceu, descobrimos que era uma menininha. 1 ano e 2 meses depois, descobri que estava grávida pela 5ª vez. A essa altura, experiência não me faltava mais. Surtos e gritarias também, não? É verdade, Gabi. Ficamos felizes com a vinda da terceira menina. E neste ano, com quase 1 ano e meio de diferença, descobri que estou grávida pela 6ª vez. E vem mais um menino. Assim conquistei um sonho de muita gente, em ter um casal. Porém, 3 vezes. Gente, essa primeira parte do testemunho da Gabi é muito bonita. Conforme Deus foi trabalhando nela, vocês perceberam? Ela foi se aproximando, entrando em intimidade, se doando a Deus, né? Se entregando a Deus. E antes de eu continuar para a próxima fase, que é o poder do Fiat e o chamado à santificação, eu vou responder a minha primeira pergunta lá do Instagram. Então vamos lá? Como educar crianças nesse mundo onde os valores estão invertidos? Olha, essa pergunta ela é muito certeira, porque realmente o mundo tem esquecido quem é Deus. E com isso, no âmbito familiar, os pais já não buscam mais a Deus, eles buscam os seus prazeres, as suas próprias vontades. E, consequentemente, eles vão ensinar aos filhos. Os filhos não vão conhecer a Deus, não vão buscar a Deus. A gente ouve muito aquela frase, deixa meu filho escolher. É óbvio, seu filho vai escolher. Um dia ele vai fazer uma escolha na vida. Mas o papel de pai e mãe é apresentar a Deus. Até porque o filho não é nosso, o filho é dele. Ele só nos confiou para devolver a ele. Então, como criá-lo? Que foi a sua pergunta. Eu acredito fielmente que até um determinado período da criança, você realmente tem que afastar de convivências. Então, de convivências, de lugares, de músicas, de ambientes, em que você sabe que vão ali corromper a pureza do seu filho. E como que corrompe a pureza? Através da visão, através da audição. Porque ali vão ter conversas, vão se ver coisas, ouvir músicas, que vão fazer com que a criança ela perca essa pureza, e perdendo a pureza, ela vai diminuir o seu olhar a Deus, de busca a Deus. Ela vai buscar mais coisas que são prazerosas para a sua carne, mas não que edificam a sua alma. Então, meu conselho é se afastar de lugares, situações que não vão trazer proximidade com Deus, mas não quer dizer que seu filho vai viver dentro de uma bolha, não é isso. Mas você saber selecionar. Então, por exemplo, eu vou numa festa de aniversário, que são pessoas que não são católicas cristãs. Qual o problema de um amiguinho do meu filho? Vamos lá, vamos para aniversário. Mas se você percebe que ali, você tem que ficar de olho, né? Então, se você percebe que ali, por exemplo, as outras crianças estão tendo atitudes que você acha que vão influenciar o seu filho, você vai lá e fala, olha, presta atenção, não siga dessa maneira. Mas se você vê que aquilo vai continuar influenciando ou começa a tocar uma música a qual você julgue, né, que não é conveniente o seu filho ouvir, vai embora, retire-se. Se você vai num ambiente o qual se falam muitos palavrões, né, afaste-se. Se você tem essa mania de falar palavrões, eduque-se. Parte de nós tomarmos a decisão, porque a criança não vai saber tomar a decisão sozinha. Ela ainda não tem maturidade intelectual, neurológica e espiritual para tomar decisões. Nós somos como ali o apoio, o sustento para que eles possam andar até chegar realmente no momento em que eles vão decidir.
E aí depois, quando eles decidirem, não é mais responsabilidade sua. Sua responsabilidade foi até o momento que ele não podia decidir por si só. Mas a partir do momento que seu filho se torna adulto, ele quem decide. E se ele acabar escolhendo algo que não é o que você acredita, é o que você ensinou, apenas ore pelo seu filho. Mas saiba que você fez a sua parte. Porque é isso que Deus vai te cobrar. Tá bom? Eu espero poder ter respondido a sua pergunta. Então voltemos agora, pessoal, à segunda parte do testemunho, né, da carta da Gabi. O poder do Fiat e o chamado à santidade. Ter filhos é uma grande graça, mas exige muito esforço e sacrifício. Para tudo que almejamos conquistar nessa vida, é necessário trabalho e desempenho. Não seria diferente na maternidade. Se desejamos que nossos filhos tenham uma boa criação e uma boa índole, primeiro temos que ser o exemplo, pois eles copiam o que somos e nem sempre fazem o que pedimos. Temos que nos policiar em muitas coisas, deixar nosso egoísmo de lado e crescer em virtudes para sermos seres humanos melhores e assim sermos bons exemplos para eles. Gente, uma pausa aqui. Vocês perceberam que o que ela falou aqui complementa o que eu respondi? Os nossos filhos vão se espelhar a nós. Então, se você não quer que ele se corrompa pelo mundo, não deixe ser você corrompido. Você será o exemplo para ele. Continuando aqui. Em toda a escritura, o poder criativo de Deus se manifesta através do seu comando. Fiat ou faça-se. O que cada um desses comandos fez e tem feito em minha vida e na vida da minha família é profundo. Primeiro, haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Este primeiro faça-se trouxe a luz ao caos. Em nossas vidas, ele faz a clareza da verdade de Cristo, dissipando as trevas de medo e da dúvida. Na gestação, ilumina o caminho da incerteza, garantindo que o plano de Deus para essa criança é bom, perfeito e agradável. Já o segundo, faça-se o homem a nossa imagem, que é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ela diz: este faça-se nos deu identidade. Ele fez de nós filhos amados e herdeiros e tem feito de nossa família um reflexo, mesmo que imperfeito, da Trindade. Um lugar de amor, cuidado e comunhão. Agora, ele molda essa criança à sua imagem, nos chamando a ser cooperadores em seu crescimento espiritual. Terceiro, o faça-se de Maria, que é o que eu li agora há pouco, né? Que é Lucas 1, 38. O mais pessoal dos faça-se é o da submissão. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Este ato de fé fez o Salvador habitar entre nós. Ele tem feito em minha vida e na vida da minha família a disposição para o serviço e a aceitação da vontade de Deus, mesmo quando ela é inesperada ou exige sacrifício. É o sim diário que nos permite viver o milagre. Gente, olha, eu achei lindo a gente poder contemplar com ela esse momento que ela pensou, né? Como eu disse para vocês do início, o Senhor diz o Fiat, os Fiats que estão na palavra, que é do haja luz, faça-se o homem e o Fiat de Nossa Senhora. E ela pode contemplar isso no ordinário da vida dela, durante as gestações dela, na espera dos filhos dela. Então eu convido você que acabou de ouvir isso, pare um pouco e reflita. Todos os momentos que houve o Fiat de Deus, houve a sua submissão, como ela disse aqui, que você falou, Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Todas as vezes que ele saiu do seu controle, ai, não foi do jeito que eu queria, mas não foi do jeito que Deus quis. Deus, né, diz na palavra que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é tudo. Seja uma alegria, uma dor, uma morte, uma vida. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus confia a você, mulher, um filho, que talvez você não estava esperando, que você julga que, meu Deus, por que eu estou grávida de novo? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. De tudo que acontece na nossa vida, o Senhor, Ele vai tirar algo bom. Então, contemple a sua vida nesses 3 Fiats. Se quiser, anota aí e depois ore com eles na sua palavra. Então, primeiro, haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Segundo,
Faça-se o homem à nossa imagem. Gênesis 1, versículo 26. E o último, o faça-se de Maria. Lucas 1, 38. E agora, para nós irmos para a última parte, eu vou responder a segunda pergunta do nosso Instagram. Então vamos lá? Gente, vamos para a nossa segunda pergunta do Instagram? É a seguinte: como lidar com a insegurança de ter mais filhos? Eu acho que eu acabei de responder com a reflexão que eu fiz. Mas como? Como nós podemos lidar com essa insegurança? Muitas vezes você nem tá grávida, mas Senhor, eu disse sim a ti, eu disse sim no altar com meu marido, de ter todos os filhos que o Senhor confiar. E como eu vou lidar com isso? Saiba que você é humana. Nós vamos sim sentir inseguranças, medos, mas a gente pode vencê-los através da submissão, como foi dito, e da confiança em Deus, de entrega a Ele, de realmente, né, como foi dito, faça-se, Senhor. Olha, a minha realidade é essa, minha circunstância é essa, não sei qual é a realidade e circunstância, quem está aqui me acompanhando, mas apresente ao Senhor. Fale do seu medo abertamente. Senhor, eu tenho medo, eu estou insegura de que possa vir gerar uma nova vida. Eu não sei se eu vou dar conta. Entregue a Ele. Seja sincera, dobre os seus joelhos. Fale de peito aberto. E no fim dessa conversa com Jesus, diga: faça-se, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade em minha vida. Aconselho você também, procure, né, estar em oração junto ao seu esposo e principalmente também ter um diretor espiritual. Ele vai te auxiliar a saber lidar de forma melhor com essa sua insegurança, com esse seu medo, a discernir a sua realidade, a sua circunstância. E sabe que Deus, mais uma vez, tudo o que Ele faz concorre para bem daqueles que o amam. E tudo é tudo. Então voltamos para a carta da Gabi, a última parte, a maternidade como via de salvação. Como diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a mulher será salva pela maternidade. Viver o sofrimento da maternidade é ter momentos de tristeza e angústias. É achar que não vai conseguir dar conta e precisar suprir as necessidades dos filhos que dependem tanto de você. É arranjar forças de onde não há mais, assim como Jesus fez na cruz. Parecia que já tinha sofrido tudo que um ser humano é capaz, mas ele ia além. Muitas vezes pego-me no desespero e na dúvida do que é melhor ser feito. Então peço ao Senhor que me mostre o caminho e acalme meu coração. Peço a Nossa Senhora que segure nas minhas mãos para que eu seja mais virtuosa e principalmente mais paciente. Meus filhos merecem o melhor que posso proporcionar. Precisam de amor, carinho e afeto. Meu marido precisa de uma boa companheira, meus pais de uma boa filha, minha casa de uma boa administradora do lar e Deus de uma filha obediente. Por mais que eu esteja gestando o sexto bebê e já saiba o caminho das pedras, eu sempre me pego vendo ultrassom e me encantando com a maravilha de como Deus pode criar uma vida do nada. Um ser minúsculo que em 9 meses cresce e virá um bebê perfeito. É impressionante como este tempo é essencial para que ele se prepare fisicamente para vir ao mundo e como meu corpo se transforma para gerar essa vida, exigindo que eu me doe ainda mais por outro ser. Deus me ama tanto que Ele se manifesta através da minha maternidade para mostrar seu amor e sua soberania quando estou gerando um novo bebê. Por mais que desejamos ter filhos, nem sempre é a vontade do Senhor, mas se Ele nos deu uma vida, não foi um acaso, e sim um ato intencional do Espírito Santo que nos sopra a vida. Essa nova alma é um tesouro vindo do céu, um ser único, desenhado com propósito e destinado à eternidade. Nos meus momentos de miséria, já me peguei pensando várias vezes, por que eu, Senhor? Porque eu tenho que ter 6 filhos. Tanta gente querendo ter, tanta gente não conseguindo ou perdendo bebês e eu com tantos filhos. O que eu tenho para receber tantas graças? O que o Senhor quer de mim?
Há poucos dias, em uma conversa com minha mãe, ela disse que sofreu muito na minha gestação. Quase me perdeu. Os médicos afirmavam que eu não sobreviveria. Ela então me consagrou a Nossa Senhora, pedindo para fazer comigo o que ela quisesse. Eis que Nossa Senhora trouxe a cura da maternidade dela através de mim, trazendo tantos netos e mostrando que eu sou a resposta de uma oração. E meus filhos também podem ser resposta de orações. Cada um tem um propósito e um dever a ser cumprido na terra. Por mais difícil que seja, eu escolheria tê-los todos os dias. Eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida, mas que a maternidade há de me santificar, eu tenho certeza. No mundo em que ter mais de 2 filhos é loucura, ter 6 é insanidade. E sou louca para chegar ao céu. A maternidade só é difícil para boas mães. Sendo assim, eu prefiro o paraíso. Como disse em Lucas 1,38, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Estou pronta para o que o Senhor me confiar. Com amor, Gabi. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu fiquei assim, com o coração tocado com essa última parte. Sinceramente, eu achei muito lindo o que ela escreveu. Tá vendo como a carta ela nos traz essa profundidade da alma? Né? Dessa entrega dessa mãe, dessa mulher, dessa esposa. Através da sua maternidade, ela diz que pode ser insanidade para o mundo. Mas ela é louca para chegar ao céu. Então, se for loucura e insanidade, ela é realmente louca porque ela quer ir para o céu. E diz aqui, a maternidade só é difícil para boas mães. Sendo assim, eu prefiro o paraíso. Então você, mãe, que está aí do outro lado, aproveite essa semana para meditar esse Fiat. Para que você possa se encontrar nessa loucura de seguir a Cristo, nessa insanidade, como a Gabi disse. Não tenhas medo. Ele está ao seu lado. Ele nunca te desampara. Bendito seja Deus pela tua vida. Assim como a Gabi disse que os filhos dela, cada um tem um propósito, saiba que você tem um único propósito que ninguém mais vai cumprir. Durante a minha maternidade, eu tenho aprendido, a duras penas, e glória a Deus por isso, que eu sou a única e melhor mãe que os meus filhos poderiam ter. Não porque eu seja maravilhosa, virtuosa, excelente, não é isso. Mas porque se Deus confiou que eu fosse mãe deles, assim como Deus confiou que a Gabi fosse mãe desses 6 filhos, é porque Ele sabe que eu posso ser a melhor mãe que eles merecem ter. A melhor versão do que Deus quer de mim. Então, junto a esse Fiat do faça-se a vontade de Deus, também já peço para o Senhor fazer com que você consiga se olhar com os olhos dele, para você enxergar o seu ser único, a sua identidade, através do faça-se. Olha, gente, que noite maravilhosa, que ensinamentos que a Gabi nos trouxe, como o Espírito Santo de Deus, ele está tão presente aqui conosco, comigo, e eu tenho certeza que quem estiver assistindo aí do outro lado também pode sentir essa presença do Espírito Santo de Deus. E louvado seja o Senhor Jesus por isso. E eu termino agora com uma breve oração. Senhor Jesus, obrigada por este momento. Obrigada, Senhor Jesus, por cada alma que foi tocada, será tocada por este vídeo. Que o Senhor, Ele é onipresente. O Senhor está presente em todos os tempos, em todos os lugares. Então eu sei que independente do momento que você for ouvir, se for daqui uma semana, se for agora às 9 horas da noite, que vai passar esse vídeo, se for daqui um ano, o Senhor fará na sua vida. Concretiza, Senhor, essa certeza de submeter a Ti, de confiar no seu Fiat, no faça-se a sua palavra, faça a sua vontade nesta mãe, nessa mulher que está me ouvindo aqui do outro lado. Que esse Fiat comece a ser a sementinha para que ela queira ser santa, para que ela possa querer o céu, querer o paraíso. Então vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo e molde essa mulher, molde essa maternidade, para ela ser aquilo que o Senhor a fez para existir nessa terra.
Amém. Muito obrigada. Esse foi, com a graça de Deus, o nosso primeiro episódio da nossa série A Espera de Belém, mas também o primeiro episódio do podcast. Não sei o que o Senhor tem para nós, quantos serão. E eu peço para você, se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo e compartilhe. Muitas mães podem ser alcançadas através de você. Isso mesmo, muitas mães podem ser alcançadas. E é isso, pessoal. Encontro vocês na semana que vem com o nosso segundo episódio. Fiquem com Deus e que Maria as cubra com o manto sagrado. Tchau, tchau!